como que eu posso utilizar isso para o meu próprio benefício? Essa que é a grande questão. Será que eu vou pegar esse diamante que eu tenho, velho, e dar na mão de outra pessoa? Isso para mim não faz sentido. Cara, por que você não pega esse diamante e você vai lapidar ele? É muito mais viável você aperfeiçoar algo para o seu próprio benefício do que entregar na mão de outra pessoa. Você não sabe como é que a pessoa vai fazer aquilo. Porém, tem um detalhe, às vezes você não sabe como lapidar. Então, eu quero dar um recado para você, cara. Você tem aí um potencial gigante. Você que sabe construir um software, a gente tá falando aqui de devs que sabem construir softwares, né? Mesmo se você é front ou back, você faz parte da construção do software e você complementa todo o processo também. Se você for stack, melhor ainda. Você sabe construir um software, usa isso para o seu próprio benefício, porque hoje a sua mão de obra vale mais do que te pagam, entendeu? O que fazer de fato depois de aprender a construir um software? Se você é desenvolvedor, você sabe que, cara, existem muitas coisas que você pode fazer depois disso, né? Mas o que eu recomendaria você fazer depois de aprender a construir um software? E como que você pode utilizar isso para acelerar os 10K de faturamento, sem pressão, sem estresse, fazendo aquilo que você ama, né? Então, é exatamente isso que a gente vai falar aqui nessa live e eu espero que realmente essa live faça sentido para você aí, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente começar essa live, eu vou falar rapidamente aqui o que vai ser falado, né, nessa live. Vai ser uma live assim bem interessante mesmo, que a gente preparou aqui com muito carinho aqui para vocês, né? E aí essa live a gente vai falar sobre quais são as formas que hoje as pessoas aprendem, né? Que elas realmente fazem para aprender, quais são os meios que elas podem utilizar. A gente vai falar assim, qual que é o faturamento aproximado também hoje dessas carreiras, de acordo com alguns sites, né? Aqui no Brasil. E também a gente vai falar aí o que você pode fazer depois de aprender a construir, o que a maioria das pessoas fazem, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos agradecer a Deus, a gente sabe que é um momento muito bom a gente estar aqui agora, compartilhando esse conhecimento, compartilhando essas informações aqui. Eu espero que realmente isso possa ajudar vocês aí, né, na sua trajetória, na sua carreira como desenvolvedor de software, em que fazer depois de construir um software, né? E às vezes a gente não sabe, né, cara, o potencial que a gente tem. Eu fico assim, às vezes, né, pensativo sobre isso. Eu fico pensativo assim, poxa, se você está recebendo um salário que você acha que é bom, quanto que realmente vale a sua mão de obra? É isso que eu fico parando para pensar. Quando eu digo assim, quanto vale a sua mão de obra, eu quero dizer quanto que uma empresa consegue lucrar com você fazendo o serviço que você faz hoje, né? Então, sobre isso, cara, como eu sou uma pessoa que gosta assim, muito de pensar sobre essas coisas e refletir sobre isso, já é o meu lado empreendedor, né? E quando eu começo a pensar sobre isso, eu percebo assim que muitas vezes essa mão de obra que ela é tão qualificada, ela está sendo pouco valorizada. Pouco valorizada em relação às condições de trabalho, em condição de carga de trabalho para um dev só, para um desenvolvedor só, né? Então, assim, poxa, realmente bem delicada a situação. Mas aqui o foco hoje dessa live é o que fazer depois de empreender, né? O que fazer depois de, desculpa, aprender a construir um software, né? Então, o que você vai fazer depois de aprender a construir um software? Você pode aprender a construir um software, como eu disse aqui, em vários lugares. Por exemplo, eu separei aqui, você pode fazer análise e desenvolvimento de sistemas, né? É uma forma de aprender, um curso que você consegue aprender isso, a se tornar um desenvolvedor. Você pode fazer sistemas de informação, que é um outro curso, né? Que é um curso de 4 anos, que vai te pegar desde banco de dados, né? Lógica,
a prática de programação também, algumas linguagens que você pode aprender, banco de dados, engenharia de software, né? E aí você pode aprender tudo isso e mais aquele tanto de matéria, tipo português, marketing, matemática que precisa realmente. E assim, várias coisas que você vai aprender ali no curso. Foi o curso que eu fiz onde eu aprendi a desenvolver, né? Se eu faria novamente sistema de informação, cara, eu gostei muito. Eu acredito que eu faria novamente, porque realmente foi um curso que ele eu adaptei muito com ele, na verdade, né? Assim, tudo que foi ensinado, eu tenho buscado aplicar aquilo realmente que faz sentido para mim hoje. Então, tem muita coisa que eu aprendi que não faz sentido, mas eu percebo que realmente é um curso muito rico. Se você tiver bons professores, aí vai te ajudar demais. Ciências da computação, que é um outro curso onde você pode aprender também, né, a desenvolver. A ciência da computação e a engenharia da computação já são cursos mais, vamos dizer assim, baixo nível, né? Assim, entra um pouco mais a fundo na questão da ciência, né? E o sistema de informação e análise de desenvolvimento é o mais prático, ou seja, como utilizar uma tecnologia para resolver um problema, para ajudar uma empresa. Ela é muito mais voltado para gestão, né? Para gestão, que é realmente assim, é muito bom, muito bom. Ciência da computação, engenharia da computação, ele é mais voltado para, vamos dizer assim, tipo, te dá base para você, por exemplo, construir uma linguagem de desenvolvimento. Então, ele é um pouco mais baixo nível nesse sentido. Você consegue ir mais a fundo de como que funciona a tecnologia e sistema de informação, por exemplo, abstrai disso. Ele quer saber que você vai utilizar aquela tecnologia para resolver aquele problema, entendeu? Então, ele é muito mais dinâmico nesse sentido e é algo que é mais meu perfil também, né? E você pode, hoje em dia, né? Talvez você, cara, eu não quero fazer uma faculdade. Cara, não tem problema se você não quer fazer uma faculdade, né? Você pode, com certeza, fazer um curso. Tem vários cursos bons hoje, né? Vários. Mas aqui eu não estou falando para você sair escolhendo qualquer curso aí também, não. Pesquise, vê algo que realmente dá resultado que você consiga aprender. Gente, é o seguinte, devs, é o seguinte. Eu estou fazendo essa introdução aqui para vocês entenderem, né? Até mesmo para quem já desenvolve, né? Porque a gente tem um público aqui onde a gente realmente, a galera, os devs que acompanham a gente, já são devs, né? De alguma forma, já trabalham com isso de alguma forma. E o que eu estou falando aqui é para vocês terem uma visão geral mesmo de como que os devs são formados. Talvez você seja formado em uma dessas áreas ou fez algum curso aí específico para desenvolvimento também, isso é super válido aí, não tem diferença nenhuma, cara. Não tem diferença entre um dev que fez uma graduação na PUC e um cara que fez um curso para aprender a ser desenvolvedor e não tem diferença nenhuma entre esses dois caras, entendeu? Agora, a diferença não é o curso, a diferença é a pessoa. Se você estuda, se você pratica, se você quer aprender cada vez mais, se você se esforça para isso, e se você tem uma base boa, alguém que te orienta, e porque isso é fundamental, né? Se você tem bons professores, alguém que te orienta, pô. Então é isso aí, né? Não tem erro não, é isso mesmo. Então, show de bola. Então, assim, o foco aqui dessa live hoje é o que fazer depois de construir um software. As pessoas aprendem a construir software por qual motivo? Por que as pessoas aprendem a construir um software, cara? E aí? Você vai fazer o que depois disso? Aí o que as pessoas fazem, né? E aí é onde eu acho que tá o erro. Assim,
Eu não vou dizer que a pessoa está totalmente errada, mas eu quero dizer assim, a maioria das pessoas fazem isso. E isso não é algo que, se você for parar para pensar, se você for raciocinar logicamente, e eu não teria feito isso se alguém tivesse me falado antes, né? Eu teria buscado um outro caminho. Mas é o que todo mundo faz, é o que todo mundo está fazendo. E eu, por estar todo mundo fazendo isso, eu não acho que isso vai te levar a uns resultados extraordinários. Eu acredito que isso pode te dar um resultado, mas não que isso vai te realmente te dar um resultado extraordinário. Olha, o que, que todo mundo faz? O que todo mundo faz, né? E por que, que você precisa fazer diferente disso, né? Primeiro, começa procurando um estágio. Toda vez que você aprende a construir um software, você já está no nível provavelmente em alguns anos aí de estudo, né? Se for na faculdade, porque você já deve ter aí 1 ano e meio, 2 anos de faculdade para você já ter aprendido isso. Ou se você está aprendendo só desenvolvimento de software, você já está estudando de 6 meses a 1 ano, provavelmente. Então, cara, depois disso, geralmente aí, se você está na graduação, você vai fazer um estágio, você vai procurar um estágio, você vai procurar onde você pode aplicar aquele conhecimento. E aí que está o detalhe, deve, onde aplicar o seu conhecimento. Então, às vezes você escolhe um estágio ruim e que você não tem um crescimento ali, né? Não tem um crescimento ali. Então, até onde escolher o estágio é importante, é muito importante. Mas às vezes você não tem opção e acaba escolhendo o estágio, igual eu. Tive que fazer um estágio, tipo, meia boca, tá ligado? Porque não era na área de desenvolvimento. Eu fiz um estágio porque eu tinha que fazer um estágio, né? Eu fiz um estágio que eu tinha que fazer. Mas isso é para cumprir tabela, né, Dev? Isso é para cumprir tabela. Agora, o que que você pode fazer realmente para aplicar seu conhecimento, cara? Não é procurando estágio, não é tentando entrar numa empresa aí de qualquer jeito, tá ligado? Assim, não é assim que faz, mano. Para você aplicar o conhecimento que você tem que começar a colocar ele em prática, em qualquer lugar. Pode ser na sua casa, pode ser no trabalho. Aquilo que você aprendeu, você tem que praticar aquilo. A prática, né, é diferente da teoria. Então você aprende e depois começa a dar forma para aquilo. Seja no estágio, seja em outro lugar, mas você começa a dar forma para aquilo. E aí, depois que você constrói um software e para o cara hoje que é desenvolvedor e que já sabe construir um software, hoje provavelmente você já avançou em uma dessas etapas. E essas são as etapas que eu vou falar aqui que a maioria dos devs passam, velho. Então, se você já passou por isso, se você é um desenvolvedor e já passou por isso, talvez você vai até entender aqui o que eu estou falando, né? Primeiro, vou procurar um estágio. Talvez alguns anos atrás você tenha passado por isso. Aí depois, começar a trabalhar numa empresa, tipo, quero começar a trabalhar nessa empresa aqui que eu faço estágio, né? Talvez é uma empresa boa, eu vou tentar aqui porque a galera que ganha até bem e tal. Eu vou começar aqui como um júnior e depois eu vou crescendo aqui dentro. E aí você, isso talvez seja o primeiro pensamento seu, porque você já tá lá dentro, você já convive com a galera, já cria meio que um laço ali. E aí você começa a fazer isso, tentar entrar ali para trabalhar, não só como estágio, mas o dia todo e dar o seu melhor ali. É super correto esse pensamento, né, de querer melhorar. Mas o que não é falado, que eu quero falar aqui com vocês, é algo que você pode fazer diferente disso. Mas o que é a trajetória? A trajetória é você fazer um estágio, tentar entrar ali depois naquela empresa para trabalhar. Depois, mesmo nesse meio tempo aí, se aparecer algum serviço de freela, você faz um serviçozinho aqui, um serviçozinho ali, caso você não tenha entrado ainda, ou até mesmo depois do seu expediente. E depois, o que que você faz? Você coloca seu currículo ou se inscreve lá em alguma vaga no LinkedIn ou algum site de TI e tal. Ou seja, pessoal, basicamente essa trajetória: estágio, emprego, freela, melhores empregos, melhores salários. Poxa, essa é a trajetória que todo mundo faz como desenvolvedor ou
a maioria faz como desenvolvedor, né? Por quê? Por que isso, cara? Você nunca se questionou o porquê isso? Porque depois que todo mundo que aprende a construir um software, que quer trabalhar com desenvolvimento, faz isso, né? Eu me questiono sobre isso hoje ainda mais, mas naquela época também eu tinha uma certa crítica em relação a isso, mas eu fiz isso também. Eu fiz exatamente isso. E eu percebi, cara, que, poxa, eu perdi muito tempo fazendo isso, velho. Eu perdi muito tempo fazendo isso. Eu poderia ter ganhado aqui pelo menos uns 5 anos de vida se eu não tivesse feito isso. 5 anos que iria fazer total diferença hoje. Claro, eu não sou velho, né? Mas eu teria os resultados que eu tenho hoje, provavelmente há 5 anos atrás. É isso que eu quero dizer para vocês. Cara, vale muito a pena você tentar pensar fora da caixa. Se você é um dev, velho, e como eu sempre falo aqui, se você focar só no código, seu resultado vai estar limitado. Você vai ter um resultado limitado. Você tem que ter pensamento crítico, você tem que começar a pensar também fora da caixa, velho. Então, veja bem, por que todos os devs fazem essa trajetória e por que você pode escolher fazer algo diferente? Porque você tem muitas outras opções, independente de onde você formou, independente do tanto que você quer ganhar. Porque aqui a gente está falando de devs que faturam 10 mil reais por mês, sem pressão, sem estresse, fazendo o que ama. Eu cheguei nesse patamar que só os 10 mil reais parece bom, mas não é bom. Porque só os 10 mil reais, cara, se você tá em um emprego e talvez chega nesse patamar, você sabe o tamanho da pressão e do estresse que você fica no seu dia a dia. Então, só 10 mil reais por mês já, para um desenvolvedor, já não é mais o ideal, né? Existem alguns ou muitos, se a gente pode dizer assim, que já chegaram a esse faturamento, porque já adquiriram skills que permitiram eles chegar a esse faturamento. Mas se você conversa com essas pessoas, elas vão te dizer, cara, muita responsabilidade, muito trabalho para um dev só, muita burocracia nos processos, muita pressão e muito resultado que você tem que entregar. Então, isso pro cara que é novo, talvez ele aguente algum tempo, mas depois se torna extremamente inviável isso. Mas aí eu questiono novamente vocês, pô, será que esse é o melhor caminho de fazer, seguir todas essas etapas, né? Como desenvolvedor, eu tô dizendo assim, algo particular meu, né? Eu vivi e que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Cara, uma coisa que eu descobri, e provavelmente você deve ter descoberto isso também em algum momento da sua vida. Você foi treinado para trabalhar para os outros, né? O fato é esse. Nós fomos treinados para trabalhar para os outros. Então, isso é bem complicado, porque tudo que você aprende no dia a dia aí, que as pessoas te ensinam, faz parte do sistema, né? Faz parte do sistema. Para você conseguir sair fora desse sistema, cara, de entregar sua mão de obra e ter um salário por aquela mão de obra que você fez ali, para você conseguir sair disso, talvez vai dar muito trabalho, né? Mas é isso que eu quero te ajudar a fazer, de fato, né? Ter uma outra visão sobre isso. Cara, será que sua mão de obra não vale mais do que te pagam? Então é algo que talvez ninguém te falou, ninguém te fala isso. Independente do tanto que você ganha, se você abre os sites de vagas, vai ter uma média de salarial de 2.500 a 5.000 e pouco. E hoje subiu, tá subindo um pouquinho recentemente para 6 até 7 às vezes. Lá os cargos mais assim sêniores mesmo, né? Os caras mais experientes. Só que a média salarial é 3 mil e poucos reais como desenvolvedor, né? E se eles te pagam isso, você nunca pensou se você valeria mais do que isso, né?
A sua vontade de talvez de mudar de emprego, será que não é lá no fundo que, tipo assim, eu mereci ganhar mais, de fato, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Não é ficar passando de empresa para empresa que você vai ter o resultado que você quer, porque se você muda de empresa, você muda o grau de responsabilidade, você muda as entregas que você tem que fazer, você muda as metas que você tem que bater. E cada vez mais, velho, você vai se sufocar, sufocar cada vez mais, né? Então o que acontece? O que acontece é que provavelmente ninguém te falou, né? Que a sua mão de obra deve valer mais do que você ganha hoje. E que você pode utilizar isso para o seu próprio benefício. Mas o que talvez é que a gente não sabe é como fazer isso. Como que eu posso, cara? Eu sei programar, sei construir software e já tenho experiência nisso. Como que eu posso utilizar isso para o meu próprio benefício? Essa que é a grande questão. Será que eu vou pegar esse diamante que eu tenho, velho, e dar na mão de outra pessoa? Isso para mim não faz sentido. Cara, por que que você não pega esse diamante e você vai lapidar ele, né? É muito mais viável você aperfeiçoar algo para o seu próprio benefício do que entregar na mão de outra pessoa. Você não sabe como é que a pessoa vai fazer aquilo. Porém, tem um detalhe, às vezes você não sabe como lapidar, né? Então, eu quero dar um recado para você, cara. Você tem aí um potencial gigante. Você que sabe construir um software, a gente está falando aqui de devs que sabem construir softwares, né? Mesmo se você é front ou back, você faz parte da construção do software e você complementa todo o processo também. Se você for stack, melhor ainda. Você sabe construir um software, usa isso para o seu próprio benefício, porque hoje a sua mão de obra vale mais do que te pagam, entendeu? Então, se a sua mão de obra vale mais do que te pagam, por que que você não constrói algo para você? Talvez foi algo também que ninguém te falou. E eu quero te dizer assim com toda a sinceridade do mundo, cara, do mundo. Se eu pudesse voltar atrás na minha carreira profissional, se eu pudesse voltar alguns anos atrás, o que eu, Matheus, teria feito? Se eu pudesse voltar alguns anos atrás, no início de quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a aprender desenvolvimento de software, não tinha ninguém que falava isso. Não tinha ninguém que falava a possibilidade de sair desse ciclo, de aprender, trabalhar para alguém, ter um salário fixo, voltar a trabalhar mais e cada vez querer aumentar o salário dessa forma. Porque até então se entendia que essa era a melhor forma de uma pessoa poder, e até hoje as pessoas são ensinadas assim. A melhor forma de você ganhar dinheiro é você estudando, aprendendo a profissão e procurando uma boa empresa para você trabalhar, que te dá benefícios, que faz isso, que te dá um bom salário, que faz aquilo. E, cara, deixa eu te falar um negócio. Isso tá saindo de moda, cara. Isso não é a melhor forma mais. Isso talvez alguns anos atrás era a melhor forma, mas hoje não é mais. Entende? A melhor forma hoje é que as pessoas não te falam. Não te falam. E por que que elas não te falam? Porque senão a sua mão de obra vai ficar cara. Vai ficar cada vez mais caro. Entendeu? Eles nunca vão te falar isso. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Todas as pessoas que trabalham, e principalmente desenvolvedores, por que que eles não querem que vocês empreendam? Por que que eles não querem? Porque cada vez o mercado vai ficar mais competitivo, cada vez mais vai ter escassez de mão de obra e cada vez mais a mão de obra vai ficar mais cara, ou seja, cada vez mais se torna difícil de ganhar dinheiro, né? Porque os desenvolvedores vão estar cada vez mais caros, né? Para você manter uma solução hoje no mercado, cara, você acha desenvolvedores bons com baixa remuneração. Mas esses caras não sabem que eles valem muito mais. É o que eu quero dizer aqui para você. Se eu pudesse voltar alguns anos atrás e alguém tivesse me falado assim,
Matheus, deixa eu te falar uma coisa, cara. Vai acontecer isso, isso, isso na sua vida, entendeu? E aí, cara, tem esse caminho e esse, o que que você acha? Fala assim, cara, eu quero começar a construir o meu próprio software. Ponto. Eu quero começar a construir o meu próprio software. Simplesmente isso. Então, ao invés de construir um software para os outros, eu vou construir o meu próprio software. Então, a coisa mais lógica, gente, deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais óbvia que um desenvolvedor pode fazer, cara, é construir o próprio software. Não é construir software para os outros. Deixa eu te explicar uma coisa. Você aprende a construir e entregar tudo que você tem de melhor para os outros, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que parar para pensar, pô, será que realmente isso faz sentido? Porque às vezes é uma necessidade, mas às vezes chega um ponto que talvez não faça mais sentido. Porque pensa comigo, se você tem uma mão de obra qualificada, você consegue construir algo que realmente gera valor. Se você consegue gerar valor através da sua mão de obra, por que não gerar um valor para você mesmo, entendeu? Por que não fazer isso para você mesmo? Por exemplo, se você faz um trabalho como freela, você constrói o projeto todo do zero, todo do zero. Você consegue entregar o projeto funcionando. Quanto que a pessoa vai conseguir ganhar com aquele projeto, por exemplo, entende? Então, o dev às vezes não calcula isso. E se você tivesse feito isso para você, qual que seria o resultado? Ah, Matheus, mas eu não sei, cara, o que fazer depois de construir o software. Mas é exatamente por isso que a gente está fazendo essa live. Entende? Eu não sei o que fazer depois de construir um software. Pô, se eu tivesse um software para mim, se eu tivesse construído esse software para mim, e aí, como que eu ganho dinheiro com isso, velho? E aí é exatamente isso que eu quero te falar, cara. Você precisa de uma estratégia. Você precisa, entendeu? Poxa, qual foi esse software que você construiu? Qual foi o objetivo desse software? Então começa daí. Às vezes você não sabe nem o que fazer. Cara, como que eu vou construir um software para mim se eu não sei nem por onde começar, mano? Se você não sabe por onde começar, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma forma simples de resolver isso. Utilize o know-how de uma outra pessoa. Provavelmente você deve conhecer alguma pessoa que atua em um determinado mercado, que essa pessoa não seja tão velha assim, porque as pessoas mais de idade, elas vão ter a cabeça mais fechada para isso, mas se você é um cara que tem convívio com uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos, que tem experiência em um determinado mercado, ela tem know-how, ela sabe como fazer as coisas daquele jeito. Por exemplo, o cara tem uma loja de carro. Quais são as dificuldades que ele tem, velho? O que que você pode ajudar ele com a tecnologia, sacou? Velho, você pega esse case desse cara, que ele tem uma loja de carro usado, e aí você cria uma forma desse cara fazer a gestão dos carros dele, ele, sei lá, agendar as visitas para ver os carros, trabalhar talvez com a quilometragem ou com os serviços que foram feitos naquele carro e ainda depois criar uma forma das pessoas poderem acessar as fotos daquele carro ou, sei lá, otimizar o processo ou fazer alguma integração. Então, veja bem, você pega esse case e pega todo o know-how daquele cara e aplica ele no software. Então, ou seja, você não precisa saber fazer todo o processo. Todo o processo você vai fazer análise de requisitos com o cara que sabe. Não faz uma coisa da sua cabeça, não. Porque o cara desenvolvedor é o seguinte, mano. Você sabe fazer muito bem é desenvolver. Agora, a lógica do mercado, como ganhar dinheiro com aquilo, como que os caras ganham dinheiro com aquilo e qual que é a melhor forma do software funcionar, quem vai falar são os caras que estão lá, entendeu? Então, esses caras estão lá, eles vão te falar, porque eles têm muita experiência naquilo. E aí você pode pegar qualquer case, você pode pegar um restaurante, fala assim, velho, me fala as dificuldades que você tem. E aí ele começa a te falar, e aí fala assim, como que você acha que a gente pode aplicar tecnologia, quais soluções você acha que seria viável
Pô, vamos fazer um cardápio aqui, vamos colocar um QR Code aqui na mesa, o cara vai bater o QR, vai ler o QR Code, a gente vai criar um software aqui que já vai cair o pedido na cozinha, mano. Então, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo, vamos ter ideia e como que a tecnologia pode ajudar esses caras a alavancar seus negócios e ter resultado. E deixa eu te falar, você faz isso uma vez e depois cria uma forma de replicar isso para mais pessoas. Essa que é a lógica de você ter um produto, você construir um produto. Era isso que eu queria ter feito lá na minha faculdade. Porque na faculdade eu ficava construindo softwares para outras pessoas, achava que eu estava bonito na fita, porque velho, eu tô ganhando dinheiro, eu tô conseguindo pagar minha faculdade. Olha que legal, eu tô trabalhando já com software, eu já tô vendendo software, eu já tô fazendo freela aqui, pô, já tô. Aí chega pros colegas e fala assim: não, mano, aqui já ganhei um dinheiro com isso, o cara me pagou tanto, eu vendi um software pra cá. Mano, isso não é bonito, velho. Isso não é bonito. Deixa eu te falar, isso não é bonito mais, né? Porque isso não tem resultados com consistência, né? Eu tô falando aqui de você ter uma renda recorrente todos os meses de R$ 10.000, sem a pressão de você estar todo dia tendo que fazer uma nova entrega, entendeu? Sem que você precise todos os dias fazer as mesmas coisas. E, claro, óbvio que vai ter as outras responsabilidades, mas você vai cuidar de um produto, de um software, né? E aí eu queria muito, lá alguns anos atrás, ter construído um único projeto e trabalhado nele durante todos esses anos, porque hoje eu teria um resultado muito superior. Porque o que eu fazia? Eu construía softwares, vendia os softwares, e depois eu não tinha esse pensamento, cara, por que não pegar esse software e criar uma estratégia, que é o que eu quero falar com vocês aqui. Criar esse software, né? Criar um plano e executar esse plano com foco. Porque, velho, se você tiver foco hoje, se você é um desenvolvedor de software, se você tiver um projeto seu, se você elaborar um projeto seu e tiver foco para executar isso, cara, deixa eu te dizer um negócio, isso vai ser assim, louco, velho. Isso vai ser muito doido, porque não vai ter nada que vai te segurar, entendeu? Se você é um cara que desenvolve e começa a adquirir outras competências e vai ter um foco de construir um produto, esse produto ele vai amadurecer, esse produto vai resolver um problema real do mercado, ele vai amadurecer e esse produto vai crescer, entendeu? Por quê? Porque deixa eu te falar, eu dei o exemplo aqui de carro usado, né? Na sua cidade, provavelmente, você tem alguém que trabalha com venda de carros usados, compra e venda de carros usados. No Brasil, existem centenas e milhares de pessoas que trabalham com venda de carro usado. Então, deixa eu te falar, existe um mercado gigantesco para isso, entendeu? E às vezes a gente tem uma visão muito limitada e a gente não consegue ver, porque, veja, se eu desenvolvo o software para um lugar, outros lugares também provavelmente têm a mesma necessidade. Então aí você consegue escalar, utilizar a mesma tecnologia, levar essa tecnologia para outras pessoas que precisam dela, né? Mas tudo isso você vai fazer o quê? Com estratégia GTM, né? Com estratégia Go to Market. Porque depois que você desenvolve o software, e esse é o tema da live, né? O que fazer depois que aprender a construir um software? Cara, no meu ponto de vista, não é você fazer software para os outros, não é você fazer freela, não é você ir já tentar um serviço numa empresa. Cara, se você tem necessidade, vai lá, porque realmente você precisa, mano. Na sua hora livre você pode fazer isso, não tem problema. Mas o que vai te acelerar a ter um faturamento de R$ 10.000 por mês, sem pressão e sem estresse, com certeza não é vendendo sua mão de obra para os outros. Não é entregando seu diamante para os outros. O que vai acelerar isso, de fato, vai ser você trabalhar para você mesmo. Nenhum único produto
e colocar esse produto no mercado de forma que ele tenha escala. Então, eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Se você tem um software desse e que resolve tudo de compra e venda de carro usado, o cara não vai reclamar de pagar R$ 500 por mês para você. Não vai reclamar. Não vai reclamar. Se você tem 10, só 10 lojas dessa no Brasil que pagam R$ 500 para você, você tem R$ 5.000. Se você tem 20, apenas 20 concessionárias de carro usado e que pagam R$ 500 por mês, você tem R$ 10.000, entende? Então, o que eu quero te mostrar aqui, cara, é muito fácil ter 20 clientes. É muito fácil ter 20 clientes, mas o seu software precisa ser bom. Então, eu não estou aqui te ensinando a construir um software. Eu não vou falar isso porque, cara, eu decidi falar uma coisa que realmente possa te ajudar. Se você está aqui como desenvolvedor, provavelmente você até já saiba construir software. Para que eu vou ficar falando de construir software aqui? Aqui eu estou falando de estratégia de colocar software no mercado, uma estratégia go-to-market, uma estratégia de você realmente conseguir utilizar aquilo que você sabe, o que você tem e gerar benefício para a sua vida, cara. É isso que eu estou falando. É isso que eu teria feito alguns anos atrás, lá na minha graduação. Hoje eu tenho 29 anos. Eu já tenho uma empresa que tem um faturamento excelente. Eu estou iniciando um outro projeto agora também. E deixa eu te falar uma coisa, eu pretendo fazer outros projetos também que vai continuar rendendo dinheiro para mim. Mas agora, o que eu estou querendo é realmente te ajudar. Então, eu até poderia ficar vivendo minha vida só focando em construir software como serviço, colocando software no mercado. Cara, e a minha participação como dev, na nossa comunidade de dev, entendeu? É uma comunidade que tem que se fortalecer, pô. É uma comunidade que realmente a gente precisa nos unir. E aí eu tô compartilhando aqui o que tá dando certo comigo, o que tem dado certo e como isso pode ajudar você também, entende? E aí, para mim continuar gerando esse conteúdo, para mim saber se realmente vocês têm gostado desse conteúdo, eu gostaria de pedir para você de deixar aqui um comentário, deixar aqui, fala o que você gostou, o que você achou, se você gostou ou não desse vídeo, dessa live, para que a gente possa realmente criar algo que possa ajudar vocês, né? E eu acredito que isso vai ser muito importante para mim e para vocês também, beleza? Então, Dev, fica assim, cara. Eu vou encerrar por aqui, né? Mas eu agradeço a sua participação. Se você pôde entrar aqui, ótimo. Se você vai assistir esse vídeo depois também, excelente, né? De fato, agradeço muito a sua participação. E deixa aqui seu comentário, seu like, fala aí o que você achou. Beleza? Dev, ó, um grande abraço para vocês. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.